Ai, bom dia, Arthur. Bom dia, professor. Ai, tô espirrando. Menino, eu estava olhando aqui o nosso calendário, né? Peguei sexta-feira lá no conselho. A gente tem de 4 a 5 encontros no máximo para acabar o ano. Caramba. Rapidinho. Aí, como semana que vem já é feriado para a gente, eu hoje, no final da aula, eu já vou falar o que vai ser minha T1, tá? E Uhum. aí, eu tenho um prazo para receber, eu tenho até dia 18 para receber, mas eu posso liberar antes, né? Então, a galera que já quiser ficar livre disso, você vai ver, assim, que eu dei o presente, que eu pensei assim, cara, o que eu posso encerrar o ano, né? Não posso distribuir bombom, não posso levá-los para passear, para fazer um passeio, não dá para fazer nada disso assim, né? Diferenciado, assim, vou fazer uma T1 que até errando eles acertam, que é só fazer e ficar com 30, né? Porque quando você parte para a resposta pessoal, quando tem uma coerência, tá valendo, não tem certo e errado numa resposta pessoal, né? Só tem que ter uma linha de raciocínio, uma coerência com o que foi perguntado, né? Porque sim, porque acho. Isso não é uma coerência, né? Então, quem quiser seguir numa linha, eu sei que é difícil, né, ser coerente, mas quem se quiser seguir numa linha possível, vai ser exatamente, deixa eu só confirmar, vai ser duas perguntinhas nesse nível, sabe? Com resposta pessoal. Então, tá de graça. Errando, você acerta de tão fácil que tá. E aí você pensa um porquê. Provavelmente, a partir da próxima semana, todos os professores vão começar a colocar a sua T1. Né? Ela vai estar disponível na plataforma no dia 9, na segunda-feira, dia 9. E aí a galera vai ter até dia 18. Então, eu já me liberando antes, todo mundo fica focado, né, em português, matemática, geografia, enfim, nas outras disciplinas. Então, eu espero que com isso eu possa dar, né, 30 pontos para todo mundo, ninguém fique de recuperação, ninguém esqueça de entregar T1, também tem isso. Caraca, Flávio, esqueci, né? Então, tem aí bastante tempo para poder responder e enviar, tá? Mas isso eu vou falar bem no finalzinho, ok? O que eu quero hoje? Eu quero dar o gabarito de algumas questões, vou printar e depois eu coloco lá na plataforma, como eu fiz semana passada, né? Das resoluções, porque eu não sei se vai ter tempo de eu preparar um questionário, né? Como revisão. Então, se não tiver tempo, você já vai ter aquela listagem de exercícios com respostas, que é como um questionário, tá? E aí, dali, você vai poder fazer a prova, que também já está marcada, está tudo marcadinho. O provão vai começar lá no dia 4, no início de dezembro, 4 e 7 de dezembro. Então, 4 e 7? é uma sexta e uma segunda, Ah, tá. entendeu? Então, 4 e 7 são as datas do provão, né? Naquele que vai ser o questionário, enfim, vai estar tudo Ô, professor, delimitado. Oi. você pode já passar a nota do T1? A nota do T1, É, essa do terceiro bimestre? é. Posso, já fechei até a média. É que antes não podia passar os professores. Não, enfim, posso, deixa eu só pegar, deixa eu ver a sua aqui. Segundo, tarará, terceiro bimestre, segundo ano. Arthur, você fechou com 100, 30 e 70, Show. tá? Como teve conselho sexta-feira, eu acredito que quem quiser depois, então, saber da nota, é só me perguntar, tá? Enfim, eu achei que vocês já tivessem a nota. Ah, Não. a minha T1 vai ser exatamente como foi a do bimestre passado, tá? Fez está com 30. Obviamente, se responder algo não coerente, né? Eu comecei a falar com o Arthur, e o Diogo e o Azaf não estavam presentes, vai ser duas perguntas que vocês vão ter acesso hoje, que é uma pergunta de cunho pessoal, né? Pessoal não, a resposta é pessoal, né? Cunho pessoal. A resposta vai ser pessoal. Então, não tem certo e errado nessa resposta. Ela só precisa ser coerente, tá?
Se tiver lá, justifique, e a sua justificativa for porque sim, isso não é uma justificativa, porque eu acho, porque não, né? Isso não é uma justificativa. Então, aí não vai valer 30. Mas, tendo, né? Você leu, pô, tem uma coerência aí, você já sabe, entregou, está com 30, tá? Então não precisa, quanto que eu tirei na T1? Eu respondi, atividade, T1 entregue com sucesso, você já entende ali que já está com 30, tá? E aí a prova vocês sempre têm aquele resultado, né? Porque vai aparece no quantas vocês acertaram, não aparece ou não? Só quando libera o gabarito, né? Sim. Então, aí dá a prova depois, porque a hora da prova vai ser de 7 às 22. Então, provavelmente, depois das 22 horas, vai poder liberar o gabarito e você já vai saber. Então, você já soma aí. E uma coisa que eu não sabia, e eu acredito que vocês saibam, mas é só para relembrar, vai para a recuperação quem fica com nota no bimestre abaixo de 60, e não quem não tem nota para passar. E isso é muito ruim, né? Porque, de repente, você já está com notão, mas aí fica com preguiça, tira 50 e vai ter que ir para a recuperação, né? Então, assim, é chato. Então, se libera logo, pelo menos se libera de arte, né? Tem uma galera que ficou com vermelha esse bimestre, tenta não ficar agora nesse, porque vai estar tudo muito truncado, ninguém quer entrar no meio de dezembro, né? A prova de recuperação vai ser no dia 16 de dezembro. Você já pode estar liberado aí desde o dia 7, né? Não liberado no sentido assim, se liberar, né? Você já tem nota, já passou, já sabe de tudo, só vai entrar quando se houver Zoom para dar um oi, para não sei o quê, né? Para socializar. Mas não com aquela obrigação de ainda ter que estudar, de ainda ter que fazer prova, tá? Então, fica aí uma dica para não em arte, né? Tenta se preocupar com outras matérias mais puxadas, tá? E assim, eu só não dá para facilitar mais, eu só não posso dar de graça, entendeu? Tem que dar alguma coisa. Então, você vai ver que tá presente, tá? Então, quem está com o livro, abre aí na página 145. Ai, página 145 do livro. Eu vou marcar algumas coisas, né, para você ter como um roteiro de um questionário, tá? Já podemos ler um pequeno resumo, né, da parábola bíblica que inspirou o nome da tela. Agora vamos tentar interpretar a obra, O Retorno do Filho Pródigo, respondendo as seguintes questões. A aula de hoje já está postada, tá? Vem falando sobre as incoerências, né, que tem na tela com da real da história, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, o que já está postado na aula de hoje, falando um pouco sobre isso, dessa não só da licença poética, mas como cada um pode contar a mesma história levando em consideração o seu próprio ponto de vista, né? O que você quer passar. O importante é que o tema seja mantido, tá? Então, é isso que está lá na plataforma para vocês já como aula de hoje. Vamos lá. Existe algum tipo de mensagem? Que sentimento a pintura de Rembrandt evoca? Qual é a mensagem dessa parábola do filho pródigo? Tá? E a pintura de Rembrandt, né? O que ela provoca? Então, né? E aí, como eu falo, uma resposta pessoal, porém tem uma sugestão, tem uma coerência, né? Então, entre várias coisas que você pode responder nessa questão, você pode colocar o seguinte, que o pai... Deixa eu tentar pegar uma canetinha aqui. Você pode colocar o seguinte, que o pai parece pensar nas coisas ruins que o filho fez no passado e se alegra ao vê-lo novamente. Ok? Enquanto que o resto das pessoas reprova o acolhimento sem uma punição por parte do pai. Resumidamente, o amor dos pais é incondicional. Os outros parecem sentir-se injustiçados e reagem com desconfiança. Isso pode ser um tipo de sentimento que a pintura possa provocar. Tá? Tem que ter coerência. Se fosse uma pergunta dessa para TI, para o T1, para o T1.
provoca alegria. Provoca tristeza. Sabe? Você tem que explorar, então, a sua justificativa. Ok? Então, vamos lá. Continuando. O pai, o filho pródigo e o filho mais velho recebem uma quantidade de luz consideravelmente maior e tem grande destaque na composição. Como cada um dos três personagens age ou reage ao acontecimento. Aí a gente pode colocar, o filho mais novo que saíra de casa com a herança antecipada, retorna para o lar de seu pai, devastado pela perda de todo o seu dinheiro e de seu orgulho. Está com a cabeça raspada, suas vestes sujas e rasgadas, e se ajoelha perante o pai pedindo perdão. Tá? Esse é o primeiro ponto, né? O filho, né? Toda aquela ação do filho naquela parte que ele está ajoelhado lá, agarrado lá com o pai. Tá? O pai, por sua vez, veste uma túnica vermelha, que representa um status, tanto ele quanto o filho, tá? E o acolhe, e interna um abraço e um gestual muito sutil com as mãos. Os outros personagens observam o acontecido sem muita reação, talvez tomado pela desconfiança. O irmão mais velho, também vestido de vermelho, olha a cena e parece não aprovar o que vê. Tá? E isso a gente a gente pôde chegar a essa conclusão porque, se eu não me engano, né, na aula passada, eu acho que eu falei sobre o gestual da mão do filho mais velho, né, que olha aquela cena e está segurando a mão, tipo assim, caraca, não acredito, né? Ai, que ódio, vou partir para cima desse cara, como que ele faz isso comigo e tal, com o pai, enfim, né? Tem até o próprio livro de vocês falam sobre essa reação, de segurar uma mão do outro, segurando as mãos assim, né? Como tipo, o cara mesmo estava se segurando para não partir para cima, de incomodado que estava com o gesto do pai, né? Na verdade, não foi porque o filho voltou, foi porque o pai aceitou, né? E isso tem umas reações muito atuais, né? A gente reage muito dessa forma. A gente não gosta muito quando a justiça, que seria a nossa justiça, não é feita, né? Então, somos todos filhos mais velhos. As bordas da tela delimitam e enquadram toda a cena. De que maneira Rembrandt enquadra a cena principal, o pai abraçando o filho pródigo, separadamente? Alguma coisa que enquadra o resto da cena? Há uma plataforma no piso, do qual o quadrante inferior esquerdo da tela que aparece enquadrar o pai e o filho pródigo. Essa é a cena principal. É onde recebe mais luz. Tá? Aí tem a luz do filho, que está logo do lado, e o restante é tudo escuro. Tá? E há um outro enquadramento na figura mais ao fundo, que parece ser de uma mulher enquadrada por uma estrutura ogival, parecida com uma porta. Tá? É só uma ideia, né, do que é a cena principal, como que a gente pode gravar isso. Tá? Em seu modo de ver, Rembrandt buscou mexer com a razão ou com a emoção de quem contempla sua tela? Justifique sua resposta. Então, uma possível resposta sobre essa emoção, né? A gente pode botar aqui, ele mexeu com essas duas características, tá? A cena nos faz pensar na questão de justiça. O que deveria fazer para punir o filho que o entristeceu. E também a emoção, pois o tema lida com relações familiares e com a questão do amor dos pais para com seus filhos. Na verdade, eu acho que nem o amor dos pais, mas assim, o perdão, né? Porque se a gente, hoje em dia, a gente vê que tem pais que não têm esse tipo de relação com os filhos, e os filhos não têm esse tipo de relação com os pais, o grande barato é o perdão, né?
E eu coloco o pai também como pai Deus, né? A ideia do perdão incondicional. Não, sem racionalizar muito sobre o que foi feito ou dito no passado, né? Acho que fala muito mais de Deus do que dos pais terrenos. Não que os meus pais não sejam, mas tem pais que não são tão assim, né? Sabemos que a pintura de Rembrandt não emite nenhum som. Se, ao observarmos a tela, imaginarmos um som, que somos parte do ocorrido, que som você acha que poderia ouvir? Né? Tem, se eu não me engano, na aula de hoje tem até uma comparação com 2 quadros assim em relação ao som. E a proposta, né, do livro, a reação fria dos personagens que não parecem dizer nada e nem fazer qualquer tipo de som, sugere um silêncio ensurdecedor. Mas também é possível que se ouçam algumas lamúrias do filho que chora ajoelhado diante do pai. Então, se você tivesse que botar som nessa cena, como que você falaria? Colocaria uma musiquinha de fundo? Colocaria um silêncio assim absurdo para pesar mesmo essa cena? E alguns fungos, né, de choro, né, do filho, né? Enfim, essa é a sugestão dessa pergunta, né? Porém, o som do silêncio parece contraditório, às vezes toca muito mais, é muito mais pesado do que o som de palavras ou de ação, né? Por isso que quando fala assim, melhor é o desprezo, né? Como que você despreza a pessoa? Não falando com ela, né? Você não emite o som, estou te desprezando. Você simplesmente se cala. Isso acaba, né? Esse silêncio, né? É doloroso, assim, quando alguém te olha, que você vacila, alguém te olha e não fala nada, você prefere que ele te bata, que ele te xingue, mas não que te olhe, assim, ainda mais se é uma pessoa que você ama e você vacilou e você errou, a pessoa só te olha, não fala nada. Esse silêncio é muito pesado. Quem já passou por isso, acho que entende o que é um silêncio ensurdecedor, desesperador, assim, né? Fruição, preciso que você marque isso no seu livro, tá? Esse conceito do que é fruição, que é o ato, de ter prazer ou desfrutar de alguma coisa ou de um acontecimento, tá? Discorra sobre sua experiência ao analisar e apreciar essa obra, tá? Então você tem que analisar essa fruição. Fruição, isso mesmo. Então, na número 4, na letra A, vem falando exatamente sobre isso. Deixa eu trazer isso. De que maneira uma pintura como a de Rembrandt, que estamos estudando, nos proporciona essa fruição, nos proporciona momentos de fruição. E aí, o que é fruição mesmo? É o ato é o prazer de desfrutar de alguma coisa ou de um acontecimento. Então, como que essa obra te traz algum prazer? Como que você consegue desfrutar de algum tipo de acontecimento, tá? Em relação àquele quadro, aquela obra ou aquela história. E aí a gente tem uma sugestão, né, de resposta, de uma resposta coerente, tá? Ao nos depararmos com uma tela desse tamanho e com esse tema, somos levados a pensar sobre a nossa própria convicção sobre justiça, arrependimento e amor. Por meio da tela, sem ver, ouvir ou ler nenhuma palavra, somos convidados a nos emocionar e pensar em o que faríamos se a situação acontecesse conosco. A fruição, tá certo? A fruição da obra de arte nos lembra que somos humanos e temos sentimentos que às vezes não têm explicação, tá? Amor incondicional, você não explica o amor, né? Você não explica esse amor incondicional, esse amor que se doa, que se dá por alguém, né? É inexplicável, né? Perdoar, tem coisas que você fala assim, isso eu não perdoo nunca. Mas aí tem pessoas que conseguem perdoar essa situação, e aí você fica como, né? Então, assim, como que se explica?
essas virtudes? Não se explica. Se sente, se emociona, tenta se representar de alguma maneira, mas às vezes faltam palavras para expressar tamanho amor, tamanho gesto, né, de humanidade, enfim. Na letra B, perdão, a composição funcionou, ou seja, as cores, os personagens, os enquadramentos, os contrastes estão equilibrados e transmitem emoções ou sentimentos? Justifique sua resposta. Então, aqui é bem muito a sua opinião, tá? Se tudo aquilo que foi colocado na tela se alcançou o objetivo. Beleza? Na próxima aula eu termino essa bateria de correção, porque eu quero que você vá lá na sua página 152 e olhe a figurinha que está lá, é a número 8. Vou botar aqui para você. Hum. 152, aqui. Não, essa aqui. Essa figurinha. Será que eu vou diminuir? Ele fez também um autorretrato de Rembrandt, na época, né, bem antes do Filho Pródigo, na época que ele estava com grana e era né, rico, vamos botar assim, antes de toda a problemática do filho que morreu, da morte da mulher e tudo mais, tá? Então, aqui, Rembrandt desenhou e pintou a cena da volta do filho pródigo para os braços do pai muitas vezes em sua carreira. Veja outra abordagem de Rembrandt sobre o tema, o qual ele pintou quando ainda era rico e jovem. Tá? Então, aqui diz que é um autorretrato dele com a esposa, tá? Da Saskia, né? Em 1653. E aí, as duas perguntas que se seguem, letra A e letra B, se você está aí com o seu livro, essas são as perguntas para o seu T1 do quarto bimestre. Tá? Em cima dessa obra, temos lá, sabemos que essa é um autorretrato de Rembrandt com sua esposa Saskia, parodiando a vida hedonista do filho pródigo da parábola contada por Jesus, né? Quando ele se regala e se diverte, gasta o seu dinheiro com felicidade, com bebida, enfim. Né? A mulher não era uma meretriz, era a esposa dele, mas eles estavam gastando dinheiro assim, sem pensar no amanhã, tá? No só hedonista, né? E vida hedonista é aquela vida que você pensa no seu alto prazer. Ah, quero comprar um carro agora, vou lá e compro o carro. Ah, compro o carro, passo no shopping, compro um monte de roupa. Ah, vou dar uma churrascada, vem aqui para cá, entendeu? Essa é uma vida hedonista, só de prazer, de gastança e tudo mais, para sua alegria. Você tem dinheiro, você faz, né? Por isso que fala que é uma parodiando, né, a história do filho pródigo, que gasta tudo. É contada por Jesus. Como você analisaria esse quadro? Tá? Então, sabendo que é um autorretrato, parodiando a vida hedonista do filho pródigo, contada por Jesus, como você analisaria esse quadro? E aí você pode analisar tanto tecnicamente, falando de luz, de sombra, de cores, lembrando do período que está inserido Rembrandt, né? Você pode tanto levar para o lado, né? Analisar o lado técnico, né? Usando termos técnicos, como você pode analisar dando a sua interpretação da obra. Tá? Você conhece a história do filho pródigo, você tem sua ideia, seu conceito em relação a isso, e aí você pode fazer realmente esse contraponto da vida do filho pródigo, quando ele estava lá no Oba-Oba e quando ele cai, né? E fazer a mesma coisa, já que você sabe da história de Rembrandt. Nesse período, ele jovem e gastando, e depois quando ele perde tudo, quando ele se vê sozinho, tá? Então, você tem aí duas opções de análise. Você não tem para onde fugir, ok? Então, assim, a sua resposta tem que estar caminhando num desses dois sentidos ou nos dois, tá? Pergunta número 2, ou letra B, também fazendo parte da sua T1. Ao comparar essa tela com o retorno do filho pródigo, você considera que os conceitos de Rembrandt mudaram ao longo de sua trajetória? Como você acha que ele enxerga as coisas da vida?
justifique sua resposta, tá? Então, uma boa para responder essa é se colocar no lugar do artista, tá? Pensa, né? Tenta viver, tenta incorporar assim toda essa ideia. Cara novo, né? Cheio de vida, com grana, frequentava a corte, pintava o que queria, né? Do jeito que queria e tudo mais, apaixonado, todas aquelas coisas. E aí as coisas começam a dar mal. Você acha que mudou do começo, do final? Sim, não, e por quê, né? Pensa numa possível resposta, obviamente coerente, né? Se você se colocar no lugar do cara, fica mais fácil, né, de se expressar, né? Pode ser que você ache que não, que ele morreu do mesmo jeito como ele pensava e tal, que ele não se arrependeu, como o filho pródigo se arrependeu, que ele viveu isso mesmo e acabou, também pode, tá? Desde que, como eu falei, desde sempre, que seja coerente, tá? Então, essa número 8, questão número 8 do seu livro, página 152 e 153, é a sua T1, ok? T1 do quarto bimestre. Já estou lançando, não vai estar, obviamente, disponível na plataforma, porque ainda não está na data. No dia 9, vai estar lá, responda sobre isso, todo o textinho, mas você já pode responder, tá? Se quiser enviar, não tem problema nenhum, só se assegure de eu ter respondido esse e-mail para você ter certeza que enviou, tá? Respostas coerentes, um e-mail, 30, então mandou. Sabe que está coerente, não está, né? Não está uma frase respondendo, né? Quando justifica, você justifica por uma frase, tem um raciocínio, tem um período lá escrito, e aí não vou ficar também falando, botando linhas, né? De repente você tem síntese, tem poder de síntese e consegue, num período, se colocar. De repente você precisa de mais de um parágrafo, sem problema nenhum, tá? Sendo coerente, mandou 30 pontos e fechou, ok? Tá de graça, né? Tá muito fácil. Então, até errando, você acerta, ok? Dúvidas? Dúvidas? Não. Não? Tá de boa? Então, é isso. Vai estar lá na plataforma o print dessas questões que eu marquei, tá? E voltando, se não houver tempo da gente fazer um questionário de estudos, esse já será o seu questionário. Então, desde a aula passada, né, da aula online, da aula passada, tem lá os arquivos de resposta do livro, tá? Sugiro que você leia, baixe, né? Deixe lá para você poder ter o seu roteiro aí para estudar, tá? E a gente vai se vendo ao longo aí dessas aulas. Semana que vem a gente não se vê, só agora dia 9, quando a gente vai estar dando continuidade ao assunto, ao quadro de Rembrandt. Se já quiser marcar hoje, eu já vou mandar para a escola, mas assim, nosso conteúdo de prova são todos esses exercícios que a gente vem realizando e página 155 a 164. 10 páginas aí, ó, cheio de figura, muito fácil, tá? Então, assim, só não tira 100 quem realmente não quiser. Aí, não posso dar, se você não quer, né? Não posso te dar uma nota se você não quer ela, então, não posso. Beleza? Então, é isso, gente. Boa semana, Deus abençoe. Qualquer coisa, é só mandar um e-mail, tá? Com Deus, professora. Eu falo. Um beijo e tchau, tchau.